A valorização e o reconhecimento de seus direitos são desafios permanentes de aposentados e pensionistas afetados pelas consecutivas reformas constitucionais. Quais são as principais demandas? Como que o país, os tribunais superiores e o Congresso Nacional têm tratado essa pauta? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer aqui de receber o vice-presidente de aposentados e pensionistas da associação, juiz Noélio Adelino Machado, a diretora de pensionistas, Cláudia Periardi Pressato Carneiro, e o diretor de aposentados, Afonso José de Andrade. Obrigado a todos pela presença, prazer recebê-los aqui. E a vocês que nos acompanham, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e recomendações que serão muito bem-vindos. Doutor Noélio, a Constituição Federal de 1988 buscou corrigir distorções aí que afetavam a vida de aposentados e pensionistas, instituindo a paridade dos inativos com os ativos. Mas de lá para cá, uma série de reformas afetaram esses direitos, né? Afinal, o país não reconhece a importância dos aposentados e pensionistas que construíram o judiciário que está aí hoje, o próprio país. Isso acontece também na área privada, como na pública? Exatamente. Você já antecipou que a Constituição Federal de 88, o legislador, os constituintes da época, capitaneados vamos dizer assim, essa palavra capitaneados, como liderança do saudoso Ulisses Guimarães, né? Ele preocupou com essa questão dos aposentados, que era realmente uma distorção muito grande entre o que se ganhava na ativa e na inatividade, né? Então, aí existiam várias rubricas, né, de vencimento, tipo direito à segurança, risco de vida, uma série principalmente na área pública, né? Então, ele instituiu a paridade, que nada mais que a igualdade entre ativos e inativos. E essa garantia constitucional, com o decorrer do tempo, ela foi sendo alterada, principalmente a partir da emenda 109, que foi a grande reforma da Previdência, e outra anterior, 41, né, emenda constitucional, e isso acabou, então, que a paridade extinguiu-se para esses admitidos a partir dessas reformas. Os que mantinham, que eram admitidos antes, né, concursados, mantiveram essa paridade, os da ativa. E esses novos, a partir dessas reformas, passaram a não ter mais essa paridade. Então, nós, que somos mais antigos, né, dizendo assim, inclusive aposentados, temos direito a essa paridade. E a grande luta hoje desses aposentados é manter essa paridade, garantindo essa integralidade do vencimento. Foi respeitado até então o direito adquirido, mas ainda existe algumas discussões ainda sobre verbas criadas, né? Talvez até por necessidade, que não é só do judiciário, é de outros poderes também da União, dos demais, principalmente do executivo, onde se ganham algumas verbas indenizatórias que não são incorporadas na aposentadoria, só durante a ativa. Isso é uma questão também importante que no decorrer aqui nós podemos discutir. Perfeito. Doutora Cláudia, esse tratamento também afetou, né, os direitos das pensionistas, né, porque até mais, igualmente ou até mais, porque além da dor afetiva, a dor das perdas, também foram cortando pensões cada vez mais. Quais são as demandas de hoje? Isso que você falou, Orion, é muito interessante. Eu fiquei viúva, vai fazer 2 anos agora em maio. E eu vejo que, de forma geral, não se tem preocupação com as pensionistas. E toda reforma que se tem, você vai tirando. É como se quisesse que a pensionista simplesmente subsistisse. Hoje, uma pensionista recebe 50% do valor que o marido recebia. Isso sem falar que, além disso, ainda nós temos que pagar a previdência. Então, de certo modo, a pensionista hoje, ela está desamparada porque a nossa legislação, de modo geral, ela põe a mulher como a parte frágil. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa fica viúva, ela tem que se tornar forte e tomar conta da sua vida
com o seu orçamento reduzido. Então, isso afeta a vida, e não só. E eu não estou falando só da pensionista, A família como todo, do né? judiciário. Estou falando da pensionista de modo geral. Porque essas reformas, cada vez mais, vai tirando o direito daqueles que ficam. E é muito ruim você ver casos que... Um exemplo, eu vou me alongar, tá? Um exemplo, quando o marido, o juiz, está vivo, tem coisa assim, o plano de saúde, por exemplo. A maior parte, eles arcam com o plano de saúde. Quando você fica vivo, a pensão é tão reduzida que você não tem condição. Ele falou assim que a pensão é para manutenção, mas o meu condomínio não diminuiu, o meu condomínio continua da mesma forma, minha conta de luz continua da mesma forma. Então, é triste. E o mais triste que eu acho também a Bíblia fala, né? Que é para olhar pelas suas viúvas. E os nossos legisladores, eles não olham pelas viúvas. Porque o que a pensionista é? É uma viúva. E não reconhece nem a família, né? Desse magistrado já. Não. Né? E tem mais, né? O magistrado, ele faz um concurso, ele passa um concurso. Quando ele vai para as comarcas, ele vai para a comarca pequena e a família vai junto. A mulher, eu conheço mulheres que abdicaram de cargos públicos para acompanhar o marido, para dar aquela assistência para o marido no interior, com os filhos, para ele se sentir, porque a vida do magistrado é uma vida solitária. Mas não é só do magistrado, é da família também. Exatamente. Doutor Afonso, a doutora Cláudia falou sobre contribuição previdenciária. Por que aposentado, pensionista, tem que fazer essa contribuição? Não contribuir a vida toda, a vida ativa, ainda é importante, é necessário fazer essa contribuição? Exatamente. Essa é uma das lutas que a magistratura, a nível nacional, tem que tomar para si. Porque o magistrado pagou a vida toda a sua contribuição como juiz, como advogado que era antes, outra profissão que ele tinha. E agora, ele é aposentado, com a idade já mais avançada, saúde debilitada, e ainda tem que contribuir com uma importância significativa para a Previdência. Não acho isso justo e nem razoável. Até preciso de uma luta de toda a classe, a nível nacional, para ver se a gente consegue suprimir essa contribuição. Mas me parece que já no Supremo Tribunal Federal já tem uma ação em discussão tratando desse tema. E, ao que tudo indica, devemos ser vencedores nessa tarefa. Doutor Noélio, a gente sabe que a questão da paridade é inconstitucional, né? Porque a quebra da paridade, né? Ela afeta até mesmo os próprios aposentados, porque hoje existem aposentados de várias emendas constitucionais, os direitos são diversos, né? Enfim, isso é uma inconstitucionalidade latente que pode ser questionada, não? Em tese, essa inconstitucionalidade é decorrente da origem da Constituição, que o legislador constitucional ele quis a paridade para o funcionário público, né? Porque o funcionário público ele não era impedido de exercer outras atividades, né? A não ser casos excepcionais, um cargo de fala no caso do juiz, um cargo de professor. Isso muitas vezes é mal remunerado. E então ele abre mão de outras carreiras, inclusive, por exemplo, na advocacia, citando assim, sem querer servir de exemplo, mas ao mesmo tempo sendo eu um advogado, por exemplo, que tinha uma banca de advocacia bem situada e larguei, abandonei para a carreira. Então, as emendas constitucionais realmente reduziram, né? Tiraram essa paridade entre ativos e inativos. Mas aí a questão da inconstitucionalidade decorre, tem que analisar o aspecto quando ele entrou. Quer dizer, quando ele entrou, a regra do jogo era essa. Sobre o aspecto primário da origem, sim, há possivelmente... Mas aí entra a questão de financeira também, de cálculos atuariais e tal, da Previdência, que não suporta mais essas despesas. Mas nesse ponto aí, que, por exemplo, com a reforma previdenciária, a emenda 109,
a pessoa que entrou agora, por exemplo, ela sabe a regra do jogo, né? Vamos dizer assim. E, além disso, eu acho que pior dessa inconstitucionalidade era a chamada expectativa de direito. Nós, quando entramos na magistratura, a regra do jogo era a viúva receber a pensão integral, né? Isso hoje está sendo tratado até como uma matéria muito discutida hoje, começando assim a ser discutida e crescendo, que é o chamado direitos expectados. Quer dizer, uma expectativa tão forte de direito que ela não era propriamente uma expectativa, uma zona cinzenta entre a expectativa e o direito. Porque no decorrer da nossa carreira, da nossa vida, essa expectativa ela foi tirada. Por exemplo, a doutora Cláudia acabou de afirmar, ela não recebe, ela perdeu a direitos que o marido, quando entrou, certamente tinha essa. Entrou por isso. Eu também entrei para dar uma estabilidade, pensando, uma das atrativos era a estabilidade da minha família de receber uma pensão integral. E mudou, né? Hoje ela recebe 50%, né, no caso de passamento, que é a lógica, a ordem natural das coisas. Então, tem esses dois aspectos a considerar, tá? Então, eu não acho que a inconstitucionalidade de quem entra hoje, que ele está sabendo que é assim, que ele vai aposentar com o teto do INSS, né, máximo, e a viúva que vai receber metade, talvez, desse teto, né? Vai ser terrível. E se me permite, Oriol, o que o doutor Noélio falou é muito interessante, porque a Constituição previa a paridade e a integralidade, né? Isso em 88. Depois, em 98, teve a alteração. E depois, em 2003, teve a outra alteração, que aí passou só a paridade. Só que quem tinha os direitos adquiridos até 2003, prevalecia a regra daquele tempo. Só que isso não é respeitado. No caso da pensionista, né, eu falo assim, que é como se quisesse assim, em vez de ser respeitado o direito que o meu marido tinha, a regra é atual. Então, é como se falasse assim, ó, eu tenho que desejar a morte do meu marido para me ter aquele direito preservado na época que ele adquiriu. Isso é um absurdo, porque ninguém vai querer a morte da pessoa que você ama. E, nem tanto, a nossa legislação hoje é como se falasse isso. Então, isso é muito triste, porque os direitos das pensionistas também deveriam ser respeitados da mesma forma do direito adquirido da pessoa à época, e não na época da morte. Vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre esses desafios, dessa quebra aí de paridade com ativos e inativos. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para debater as demandas de aposentados e pensionistas da magistratura. Nós estamos conversando aqui com o vice-presidente de aposentados e pensionistas da AMAGES, juiz Noélio Adelino Machado, a diretora de pensionistas, Cláudia Periati Pressato Carneiro, e o diretor de aposentados, Afonso José de Andrade. Doutor Afonso, deixou uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessas mudanças constantes, essas consecutivas reformas constitucionais que retiram direitos de aposentados e pensionistas. Como fica, por exemplo, a situação de quem está ingressando hoje na magistratura? As pessoas têm estabilidade, segurança sobre o seu futuro? Pois é, esse é um fato interessante. Na verdade, hoje nós temos 3 ou 4 classes de magistrados. Aquele que tem integralidade e paridade, aquele que tem só integralidade, e o outro, que os atuais, que entraram agora mais recente, que vão aposentar pelo teto da Previdência Social. Eu até acredito que isso é um desestímulo para a carreira, porque quantos entram na magistratura pensando numa aposentadoria melhor. E eu lembro muito bem, né, Noélio, nosso professor Márcio Aristeu Monteiro de Barros falava, o juiz tem que ganhar um salário digno para sustentar a sua própria vida e a família. Não para enriquecer, mas para ter uma dignidade de vida. Então, eu acho que ficou essa divisão de carreira, que é desrazoável
e acho que até injusta com os colegas atuais. E por isso fica se criando verbas indenizatórias que não integram o salário para melhorar a condição de vida deles. São até polêmicas, às vezes tem essa discussão aí de teto do máximo do serviço público. Foge ao teto do máximo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso me parece aí uma distorção na carreira. Essa quebra de isonomia, doutora Cláudia, também afeta as pensionistas, porque tem algumas que recebem pelo Tribunal de Justiça e outras não recebem pela Previdência Pública. Como é que fica essa situação? Nós temos, aqui em Minas, nós temos 3 situações de pensão. Tá? Nós temos as pensionistas que recebem pelo tribunal e pelo IPSENG, temos as pensionistas que recebem só pelo tribunal e temos a que recebe só pelo IPSENG. Que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, né? Exatamente. E o que acontece? Com relação a isso, você também fica com reajuste diferenciado, porque o IPSEM ele dá reajuste de acordo com a legislação estadual. E o tribunal é com a legislação federal, porque é de acordo com o reajuste supremo. Então, que dentro do próprio sistema criam-se situações diferentes e que você fica sem entender o motivo. Aí sempre a justificativa é em razão de quando se deu o falecimento, né? Mas para nós que somos pensionistas, nós não vemos uma lógica real. As pessoas são as mesmas, né? Exatamente. A defasagem então é muito grande. Doutor Noélio, nesse caso, quer dizer, a realidade, os desafios são muito grandes. Naturalmente é preciso ter alguma ação, a própria associação, do próprio segmento de aposentados, junto ao Congresso Nacional, junto a tribunais superiores. Quais são os projetos que tramitam lá que poderiam corrigir essas distorções? Muito bem. Essa questão, como você bem falou, a nível nacional, mas a doutora Cláudia também exemplificou, a questão dos reajustes depende do teto do Supremo Federal. Então, nós tratamos disso pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB em Brasília, que ela congrega todas as associações estaduais lá em Brasília. A Associação dos Magistrados Brasileiros. Magistrados Brasileiros. Então, trata-se de isso é salutar, inclusive, muita gente pode... aqui no Brasil tem a crença que lobby nos Estados Unidos, na democracia consolidada, mais tempo que a nossa, é uma coisa normal de qualquer tipo de classe, de pecuarista, de agricultor. Lá no Congresso mesmo tem a bancada da ruralista, a bancada da bala, não sei, né? Então, os juízes também exercem, junto a seus parlamentares, que defendem a classe também. Então, isso é tratado lá pela AMB. E a AMB é muito atenta a isso. Ela propõe ações diretas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né? Tem conseguido várias vitórias, né? Inclusive sobre equiparação salarial, inclusive direitos suprimidos, né? Que nós temos isso rapidamente, que é objeto de um tema muito extenso, a questão da imprensa hoje critica o supersalário de juiz. Na realidade não existe. O que existe realmente são diferenças pretéritas que nos foi tirado. Direitos reconhecidos. Reconhecidos, né? O doutor Afonso falou sobre a contribuição previdenciária. Existe também no Congresso um outro projeto chamado valorização por tempo de magistratura, que substitui aquele tempo de serviço. Qual é a importância disso? Isso aí é outra questão que precisa ser melhor compreendida. Na realidade, isso olha que é a volta dos quinquênios. Não é bem isso. O que existe é a valorização, essa VTM, chama-se valorização do tempo de magistratura. O que se quer é estímulo à carreira, porque hoje nós temos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, um juiz, 49 juízes foram nomeados agora. Vão receber. Agora, um juiz que tiver com 30, 40 anos aí, daqui a 30, eles, por exemplo, eu vi jovens aí de 30 anos que vão trabalhar 35 anos, ou no mínimo.
ele pode trabalhar 45, que é o tempo hoje limite é esse. Então eles vão trabalhar 45 anos. Então, ele vai ganhar a mesma coisa que um outro então é por tempo de serviço. Essa questão é complexa. Eu acho justo esse VTM. Agora, os quinquênios em si, eles realmente é outra questão. Quinquênio foi tempo anterior que existia, que era incorporado, hoje até o teto. Eles não. Esse projeto hoje está parado ainda no Congresso, com essa mudança que teve aí de direção do Congresso. Tal. E o Supremo Tribunal Federal tem outras demandas lá. Né? Então, existem projetos lá que a AMB está acompanhando de perto, que busca essas correções, vamos dizer assim. Perfeito. Doutora Cláudia, a senhora falou um pouco a respeito desse tema, eu gostaria de voltar a ele. A senhora que é viúva do saudoso, querido desembargador Reinaldo Ximenes, né, um líder da magistratura, parceiro importante nosso aqui na comunicação também, sempre foi um aliado, e na defesa da magistratura, e também não só da magistratura, como do Estado de Direito como um todo, né, um democrata que ele era. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância que a família tem na vida de um magistrado, porque atrás de um grande homem sempre tem também uma grande mulher, não é assim? A máxima, né? E aí a importância da família, especialmente da esposa, para que o magistrado possa, nessa vida itinerante, de comarca em comarca, realizar um trabalho com tranquilidade. Quer dizer, e isso é pouco reconhecido, né? Não é valorizada essa missão que a esposa abandonou, renunciou à sua própria profissão, projetos seus pessoais, né, para abraçar essa causa que, ao final, é a causa da magistratura e a causa da justiça cidadã. Eu falei justamente isso. Eu tenho amigas, né, conhecidas, que que eram servidoras públicas e que pediram exoneração para acompanhar o marido. E é muito interessante isso, porque na hora que você abre mão, né, da tua profissão, em primeiro lugar, isso para mim é uma prova de amor, né? E tem gente que pode interpretar de forma diferente, mas é muito importante para o homem ele ter o apoio da família do lado, porque é com ela que ele compartilha as suas aflições, né? Às vezes as suas inseguranças, as suas dúvidas. Então, a família é o mais importante. E é mais importante para dar segurança, né? Não só para o juiz, como para a juíza, para qualquer magistrado. Porque quando você tem a segurança da família por perto, você se sente protegido. E isso é independente de você ser magistrada, magistrado. E é isso que a mulher faz na hora que ela pega, ela abre mão da sua profissão, ela abre mão da presença, muitas vezes, da sua mãe, né, que está ali do seu lado para acompanhar o seu companheiro. Precisa ser reconhecido. Então, né, precisa ser reconhecido esse papel e não é. Exatamente. Doutor Afonso, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Uma outra questão, existe no judiciário, ou os senhores têm nesse núcleo de aposentados aqui, um projeto de preparação dessa transição do magistrado para a vida de aposentado? O senhor acha que o judiciário poderia aproveitar melhor essa, digamos assim, essa qualidade, essa experiência, essa dedicação que cada magistrado tem na judicatura? Ah, sim. Agora nessa outra fase? Sem dúvida. O juiz, depois de uma longa carreira nativa, né, tem uma bagagem muito grande de experiência que poderia passar para os mais novos. E acho que poderia aí o tribunal, sim, conclamar ou conseguir um projeto de trabalho para aproveitar a experiência desses juízes numa escola judicial, em palestras para os juízes. Uhum. Isso aí eu acho que fortaleceria muito a classe e passaria uma bagagem de experiência muito grande para os juízes. Até mesmo nessas práticas alternativas de justiça, como mediação, né? Nas conciliações, que são muito importantes, né? E o tribunal até tem feito aí nas conciliações muitos acordos que levando ao fim várias demandas que duraram aí por muitos anos.
Então, a experiência desse juiz seria muito importante para os novos. Perfeito. Doutor Noel, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa demanda aí? Não só sobre isso, que o doutor Afonso já falou, a experiência do magistrado, já tentou-se isso, e eu acho que precisa de realmente aprimorar aproveitar essa experiência de juiz, e é só acrescentando ao contexto geral que a associação aqui dos magistrados mineiros, ela tem essa diretoria específica de aposentados e pensionistas. Então, é conjunto. E eu, de minha parte, sou inteiramente sensibilizado com a questão das pensionistas, até mesmo em memória dos nossos colegas que carregaram essa bandeira, né? E carregaram esse fardo no passado e que merecem o respeito e as respectivas esposas, ou esposos também, né? Eventualmente, que a mulher hoje também está quase que a parte integrante da magistratura, igualitariamente, merece todo o nosso respeito e a nossa consideração e atenção, sobretudo. Então, a MAGE está atenta a isso, não só aos aposentados, como aos pensionistas, tá? Repito, nós temos que respeitar a memória dos nossos antepassados que estão, se Deus quiser, espero, vigilantes em algum lugar. Muito bem. Bom, eu conversei aqui... Doutor Orion, eu vou interromper o senhor, porque aqui a gente está falando basicamente do direito dos aposentados, das pensionistas, né? E de modo geral, nós estávamos até conversando sobre isso. Ontem eu conversei com o doutor Noélio pela manhã e ele falou assim que tinha lido um artigo do Economista, porque a única coisa que a gente escuta falar na imprensa é do déficit previdenciário, que tem que ter as reformas previdenciárias, e toda vez que tem uma reforma previdenciária, ela atinge a pessoa que está trabalhando e, na falta dela, a pensionista, certo? Então, essas reformas, enquanto eu posso até ter uma opinião, vou falar a opinião da dona de casa, né? Da mãe, da esposa. Enquanto essas reformas previdenciárias continuarem a tirar o dinheiro, a expectativa do direito, a previdência vai cada vez mais ser deficitária. Perfeito. Bom, muito bem, eu conversei aqui com o vice-presidente de aposentados e pensionistas da AMAGE, juiz Noélio Machado, a diretora de pensionistas, Cláudia Carneiro, e também com o diretor de aposentados, Afonso José de Andrade. Falamos aqui sobre os desafios e as demandas aí de aposentados e pensionistas da magistratura. Obrigado a todos pela participação, um prazer recebê-los aqui, e você pode ver e rever essa entrevista no canal da AMAGE no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.